O Barcelona está eliminado da Liga dos Campeões. Os catalães chegaram a estar perdendo por 2-0 para a Inter de Milão e conseguiram uma virada épica fora de casa, mas levaram um gol no fim e foram depois derrotados na prorrogação. Com uma eliminação sofrida como essa, começam os questionamentos sobre quem são os culpados pela queda. Nesse vídeo, quero te mostrar por que o culpado é o treinador Hansi Flick. O estilo que levou o Barça ao topo. Vamos fazer um recorte tirando a eliminação da Liga dos Campeões. Ontem a derrota por 4-3 para a Inter de Milão. A temporada do Barcelona é uma temporada fantástica. É uma temporada em que o Barcelona lidera o Campeonato Espanhol, foram campeões da Supercopa da Espanha em cima do Real Madrid, campeões da Copa do Rei em cima do Real Madrid. Então assim, uma temporada muito boa. Jogando um bom futebol, marcando muitos gols, e isso se deve ao estilo de jogo aplicado pelo treinador Hansi Flick. Um estilo ofensivo, um time que joga bonito, joga pra frente, joga com uma linha defensiva alta, então por muitas vezes o Barcelona coloca os adversários em dificuldades pela linha do impedimento, consegue com essa linha alta sufocar o adversário no campo dele. Então assim, é esse estilo que levou o Barça ao patamar que o Barça está atualmente. Patamar que não tinha há muito tempo. Só que é algo natural, não significa que porque esse estilo de jogo vinha dando muito certo, que ele daria certo até o final da temporada e iria levar o Barcelona ao título da Liga dos Campeões. Cada jogo é um jogo, e os adversários também vão estudar o estilo do Barcelona e quais são as fragilidades desse esquema do Flick. E uma coisa tem que ser falada, o ataque do Barcelona é muito bom, eles marcam muitos gols por partida, tanto que a média deles é absurda, só que uma coisa acontece com os times do Flick desde os tempos de Bayern de Munique. O time marca muitos gols, mas leva muitos gols também. E isso num jogo de detalhe, numa fase decisiva de Champions, numa fase decisiva, enfim, de outro campeonato, faz a diferença. Porque não adianta você fazer, como acabou sendo, 6 gols e levar 7. Tem que ter o equilíbrio. E esse equilíbrio eu vejo que o time do Flick não vem apresentando. O mundo ideal é você marcar gols e não levar gols. Só que o Flick marca muitos gols e toma muitos gols quase que na mesma proporção. Inter de Milão era o antídoto. Como eu disse, ao longo da temporada, o Barcelona conseguiu, com esse estilo de jogo, colocar os seus adversários em sufoco. O Barcelona venceu o Real Madrid 3 vezes, meteu goleada no Bayern de Munique, goleada no Borussia Dortmund. Então assim, era algo que vinha funcionando muito bem. Tá já no DNA do time, ser um time rápido, linha alta, futebol ofensivo, os meio-campistas pisando na área para finalizar, para criar jogadas. Tudo vinha muito bem. Só que a Inter de Milão se provou ser o antídoto para esse sistema do Flick. Porque é um time que defensivamente é muito forte, então conseguiu parar diversos ataques do Barcelona. Tem um goleiro que, principalmente ontem, estava iluminado, que foi o Sommer, que defendeu uma bola do Eric Garcia e outra do Yamal, assim, coisa de cinema. Sem contar que, com a linha alta do Barcelona, a Inter de Milão contra-atacava perfeitamente. Foi assim no primeiro jogo, foi assim no jogo da volta. Os jogadores da Inter, eles têm muita força física, então eles não vão só esticar a bola, não. Eles carregam essa bola e partem para cima dos defensores do Barcelona, que aí naturalmente são jogadores mais lentos. Então a gente viu muito no primeiro jogo o Thuram fazer isso, o Dumfries fazer isso, no jogo de ontem o Lautaro fez isso, e assim, a Inter de Milão tem uma marcação muito bem encaixada no meio-campo. Então, ontem, por exemplo, eles abriram 2-0 sem deixar o meio-campo do Barcelona jogar. Eles se dedicam muito na parte da marcação. Então, o Barcelona, que está acostumado a pegar sistemas defensivos mais frágeis, ontem deu de cara com o time que havia chegado na semifinal com a melhor defesa entre os semifinalistas. Então, isso faz diferença também. A Inter de Milão teve um equilíbrio. Conseguiu ser eficiente defensivamente e toda vez que chegava no ataque, conseguia machucar o Barcelona. Olhem só, o Barcelona esteve muito mais no campo da Inter, só que a Inter, quando chegava, tinha muito mais facilidade em levar perigo para o gol do Szczesny. Então foi incrível, a Inter de Milão foi o antídoto perfeito para o sistema do Flick. Toda vez que eles conseguiam pegar essa última linha do Barcelona alta, eles eram muito agressivos.
Não precisa ser estilo Flick no fim do jogo. Aqui vem pra mim o maior absurdo e a maior culpa do Flick na eliminação de ontem. O estilo de jogo dele, que levou ele e o Barcelona ao topo, beleza ele ter mantido isso. Só que no final do jogo, o Barcelona estava com a classificação na mão. O Barça saiu perdendo por 2-0, buscou uma épica virada na casa do adversário para 3-2 e estava a 3 minutos da final da Liga dos Campeões. Na verdade, nem a 3 minutos, né? A 2 minutos e meio. O Barcelona, faltando 2 minutos e meio para acabar o jogo, estava atacando. O Yamal chegou a mandar uma bola na trave. Faltando 2 minutos e meio para acabar o jogo, o seu time cansado, não tem por que você atacar. É todo mundo lá na defesa, lá perto do Chesney, todo mundo marcando pertinho e catimbando, chutando a bola para fora, fazendo falta, mas não pode existir um mundo em que o Barcelona está se classificando para uma final de Champions e faltando 2 minutos e meio para acabar o jogo, o time toma um gol de contra-ataque e outra, toma um gol de zagueiro ainda. Porque qual que é a jogada? O Barça tá com a bola lá no ataque, a bola tava com o Pedri, ela chega no Yamal, Yamal finaliza e ela vai na trave. E o time do Barcelona tá completamente exposto, sendo que já tinha o resultado que garantia a vaga para a final. Toma o contra-ataque, Gerard Martín não consegue cortar, vem o cruzamento, o Acerbi antecipa o Ronaldo Araújo, que entrou muito mal ontem, e faz o gol do empate. E chega na prorrogação, a Inter de Milão tá mais inteira fisicamente. E isso é óbvio, a razão. Porque a Inter de Milão abriu 2-0 e depois ficou só se defendendo. O Barcelona tomou 2-0 e teve que ter um desgaste físico absurdo para buscar a virada. Chegou na prorrogação, o time não tinha mais perna. Ficou basicamente bola no Yamal para ele se virar ali contra 2, 3 marcadores e jogar a bola dentro da área. Então, às vezes, você não precisa ser Flick. Você pode ser Flick a maior parte do jogo. Agora ali, ele tinha o resultado na mão, não precisava ser Flick. Seja Mourinho. Estacione o ônibus ali na frente da defesa 2, 3 minutos e garante a vaga para a final, porque no fim, a Inter de Milão jogou um futebol menos vistoso que o do Barcelona, mas foi para a final. Então você não precisa sempre jogar um futebol ofensivo e bonito. Você pode às vezes fazer o simples, fechar a casinha e conseguir o resultado. Vale também. A gente estava comentando na live depois do jogo de ontem e eu fiz uma observação, não sei se vocês concordam comigo, vocês podem depois colocar suas opiniões aqui nos comentários. Mas eu tinha falado que se ontem, no lugar do Barcelona, fosse o Atlético de Madrid, com o 3-2 no placar, faltando 2 minutos e meio para acabar, o Atlético de Madrid não toma o gol. Por quê? Lá tem diversos jogadores argentinos, diversos jogadores catimbeiros, eles iam se jogar no chão, simular falta, simular lesão, iam chutar a bola para fora do campo, iam fazer falta lá no meio-campo. Então, assim, o Barcelona tem já um time com um DNA, é a característica desse time. Mas ontem eu senti que nesses minutos finais não precisava ser o Barça do jogo bonito. Era para ser o Barça do jogo feio e que estaria na final da competição. O Barça acabou passando praticamente pela mesma coisa que o Brasil passou com a Croácia em 2022. Ganhando o jogo, estaciona o ônibus na frente da defesa, fica todo mundo ali paradinho e marcando. Abre mão de jogar. O Brasil contra a Croácia foi a mesma coisa. Faltando 4 minutos para acabar, quis atacar. O Pedro espetou aquela bola para o Fred. O Barça ontem foi a mesma coisa. Erros individuais não ajudaram. Eu não posso aqui criticar o estilo do Flick e essa questão de não ter defendido no final do jogo, sem citar também os erros individuais. Não é só o treinador que é culpado pela eliminação. O Barça ontem acumulou erros individuais que custaram gols. Foram jogadas que geraram gols da Inter. No primeiro gol, muito claro, o Olmo cochilou ali quando recebeu a bola de costas, a Inter recuperou a bola e fez uma situação de 2 contra o Chesney, que foi o Dumfries rolando de lado pro Lautaro Martinez. O Olmo ali cochilou, enfim, saiu o primeiro gol da Inter. Outro erro individual no terceiro gol da Inter, que é nessa jogada que eu disse que o Barcelona estava completamente exposto. O Gerard Martín não consegue afastar a bola e então sai o cruzamento que gera o gol da Inter de Milão. Gerard Martín, que é um marcador muito limitado. Apesar de ontem ter dado 2 assistências, né, uma pro Eric Garcia e outra pro Dani Olmo, é um jogador bem limitado e bem abaixo do titular da posição, que é o Baldi, que ontem estava fora de ação por ainda estar lesionado. E claro, eu não posso citar o erro do Olmo e o erro do Martín sem não citar mais um erro do Araújo em jogo decisivo. O que o Thuram fez com ele no quarto gol da Inter de Milão é um absurdo para um zagueiro que está no alto nível. Ele sai da área, deixa o Thuram balançar e conseguir adentrar a área do Barcelona.
Ali, ou você faz a falta, ou você tira a bola. Não tem a opção de você sair vendido e não fazer nada. É isso que eu reclamo por muitas vezes do Marquinhos na seleção brasileira. E ontem o Araújo fez exatamente a mesma coisa. E por que eu disse que mais uma vez ele falha num jogo decisivo? Porque vocês devem se lembrar, na temporada passada, quando o Barcelona tinha 1-0 em cima do Paris Saint-Germain, jogando em casa, o Araújo foi expulso com, sei lá, 14 minutos de jogo. Então, de novo, ele agora sai do banco, entra e entra muito mal. Tem papel importante na eliminação. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários se você tem esse mesmo entendimento que eu tenho. Que o Flick foi o maior culpado por não ter, em determinado momento, aberto mão do seu estilo de jogo. Coloca a sua opinião aqui nos comentários sobre o que você achou da eliminação do Barcelona, os méritos da classificação da Inter de Milão e se você acha que a Inter agora, depois de ter eliminado 2 dos favoritos, Bayern e Barcelona, se eles são os novos favoritos a vencer a Champions League. Então, bom, galera, esse foi o primeiro vídeo dessa quarta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente. E é isso. Tamo junto, até mais tarde, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!